No intervalo, a minha amadinha perguntou sobre o texto em que está escrito nessa questão. E eu, de pronto, estava ali no outro cômodo, mas já respondi para a minha amadinha. Foi no momento em que, querendo enredar o Salvador e ter o que acusá-lo, né, porque ele se dizia filho de Deus, ou o próprio Deus, e ele perdoava o pecado. E eles sempre armavam arapucas. Então está escrito dessa forma. Querendo enredá-lo, os líderes religiosos se aproximaram dele e disseram: que sinais nos mostra para provar que você é filho do Altíssimo? Aí ele diz: é verdade. Esta geração perversa e cruel, Impede, ou ele está dizendo, esses líderes religiosos perversos e cruéis. Não é verdade, impede o Senhor. A multidão. E no 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, ou seja, foram transformados. Não, foram jogados na água e lavados, irmão Carlos. Foram nascidos de novo. Não, foram lavados na água igual João Batista lavou. Foram regenerados. Não, foram lavados na água do batismo no Rio Jordão ainda por cima, irmão Carlos. Não é batizado na cerimônia das águas. Vai entender, né? Vai entender uma coisa dessa, claro, cara. Eles aceitaram, foram, né, ensinados, entenderam lá, né? Como ele falou, tudo Cara, eu vou certinho. morrer e não vou entender a cabeça desse homem. Ele sabe a verdade, amada. Sabe. Ele sabe que aquilo não é batismo nenhum mentiroso. De jogar na água e tirar. E ele é batista, hein? Mas ele sabe. Tu viu que ele sabe? Sim, é verdade. Eu fiquei aqui esperando ele falar que era na água. Então eu tô aqui já, né? Mas não, ele sabe que é. Vou ver essa aí. Eu tenho que ver de novo. Ele sabe a verdade, amada. O que é isso, cara? Se sabe a verdade e não é pastor cão guloso que não rouba os outros nem nada, por que tá enfiado nesses antros? Eu não entendo, cara. Porque repete a mentira, né? Dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Igual ele fala, guardai-vos dos cães, né? Guardai-vos da falsa circuncisão. Aí ele explica quem é. Também é a mesma coisa, mesmo grupo, é os religiosos. Mas vamos lá, vamos ao batismo. Eu quero ver o batismo, porque é assim que eles ensinam, que é jogar na água e tirar. Sim. Vamos ver. Diz Pedro à multidão. E no 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então, a linguagem normal do processo religioso é dizer: os que aceitaram a palavra foram jogados na água e tirados no ato litúrgico do batismo. Porque a atitude e a prática é essa. Mas o irmão Carlos misteriosamente sabe a verdade, cara. Me fascina. E ele Como pode fazer a explica verdade? que eles foram batizados, ele vai falar, ou seja... Vamos lá ver, ele explica ainda direitinho, igual é a verdade, que é contrária às práticas deles. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender um troço desse. Eu fico doido com o irmão Carlos, ele me deixa maluco. Ou seja, foram transformados. Perfeito. Perfeito. Agora, ainda digo mais, irmão Carlos, foram transformados porque largaram o sistema religioso, igual Paulo. Sim. Largaram o lixo para lá e foram viver suas vidas de acordo com o que o Salvador ensinou. Nascidos de novo. Foram nascidos da água e do Espírito. Exato. Não tenho dúvida, é isso aí, irmão Carlos. Foram regenerados. Foram regenerados nos pecados que tinham cometido e pronto. Não é batizado na cerimônia das águas. Aqui, a palavra batismo. Quando eu digo isso é porque o Salvador, né, já havia morrido, já estava regenerado. Mas vamos lá, aqui a palavra... Isso significa mostrar-se diferente. É o ensinamento de João Batista. É introduzido em uma nova vida, uma nova conduta, um novo tipo de ser. Esse é o batismo. Aí ele ainda fala aqui, né? Surpreendeu claro, também, dizendo que aí é assim, de outro lugar é assado. Mas o verdadeiro batismo mesmo é esse. Esse aí pra mim foi o ponto alto do vídeo, viu? Foi. Quando o irmão Carlos declara em alto, nítido e bom som uma realidade dessa que o processo religioso nega, esconde, corre de tocar nesse assunto. Mas ele colocou da forma que é a realidade. De maneira transformada. De maneira transformada, perfeito. Eu já dei algum nota 100 pro irmão Carlos? Eu vou dar agora, nota 100, irmão Carlos, é isso mesmo agora. Sai desse antro, irmão Carlos. O que você está fazendo aí, só sabe da verdade. Né, amada? Sempre ele esbarra. Ele fala, amada, que eu já ouvi ele falando, que o mitraísmo entrou no sistema religioso de Constantino. Ele fala outras coisas que eu não lembro, mas que são de alta relevância, verdadeiramente falando. E como essa agora, que ele falou dessa atitude lá de Pedro, igual do carcereiro.
Certo. Né? Naquela noite foram também renovados a família do carcereiro. Então, essa coisa toda. Mas, né? Por quê ainda? Né? Se também não precisa da igreja para poder ser salvo, por que está nela? Se eu não precisasse de óculos, amado, para que eu estou usando ele? É um óculos de praia? Não, óculos de praia você fica elegante, você se livra do sol, você tem um motivo para usar. Sim. Agora, esse aqui mais ainda, porque sem ele eu já não enxergo. Entendo. Se eu não precisasse usar óculos, eu não usaria, pô. Eu não preciso da igreja, para que eu quero igreja? Complicado. Nem para limpar o bumbum com a igreja dá, cara. É muito áspera. Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, a salvação vem pelo reconhecimento da nossa natureza pecaminosa e da necessidade da atuação e da intervenção soberana e salvadora e regeneradora de nosso Senhor Jesus Cristo, da palavra e do Espírito Santo de Deus. Eu concordo, irmão Carlos, mas se o senhor assumir que nesse dia que o pessoal estava lá, ouviu, e pela ação dessas pessoas ele foi regenerado, aí o senhor joga tudo por terra. Porque não é a pessoa ter ação nenhuma, nem para iniciar, nem para complementar o que o Salvador fez, é o próprio Salvador. Verdade, Né, amado? É verdade. Mas a Igreja Batista e as religiões evangélicas, elas falam da boca para fora que é o Salvador, mas na prática, o que elas aceitam é que a própria pessoa é que se salva. Na Sim, prática. Que elas vai fazer as práticas litúrgicas, então. E sabe com quem eles aprenderam isso? Mamãe. Ah, A mamãe fala assim: direi uma palavra e serei salvo. Já viu o padre falando? sim, sim. Né? Direi uma palavra e serei salvo. Eu direi a palavra e eu serei salvo. Pelo poder da palavra que eu disser. Entendi. Eu tenho poder para me salvar. É isso que está falando. Sim. Direi uma palavra e serei salvo. É uma das liturgias católicas. Entendo. E a protestante não repete isso na fala, mas na atitude é. Aceitam isso na atitude, que a pessoa é salva quando a pessoa se torna Passa adepto. a fazer alguma ação, né? E nesse caso ser adepto do sistema religioso. Porque com esse texto que foi lido aí, a explicação do pastor no culto é que ali se converteu tantas almas para a igreja evangélica. Sim. E na mente da pessoa, mesmo que o pastor não fale isso, a cama já está preparada. Já está. As pessoas vão deitar nessa. Ah, com certeza. Eu acho que se eu estivesse nesses lugares até hoje, eu ia já pensar. Da igreja, tá salvo. Foi salvo, quer dizer, virou evangelho. Virou evangelho, com certeza, não tem dúvida. Em nossas vidas. Isso acontece dentro das casas, das choupanas. Ele está falando que isso acontece desde o momento que seja feito um preceito religioso. É isso que ele está trazendo para a caixinha. Das grandes igrejas e dos grandes descampados também. Não, o que Pedro fez ali, ô irmão, não foi atitude religiosa. É uma atitude comum do dia a dia. Falar das coisas do Criador para as pessoas não é atitude religiosa e nem depende de instituição. É a pessoa que tem o quê? O que o Criador deu. Ele deu o CNPJ? Ele deu o cartório? Não, ele deu a língua, cara. Você fala, você não tem boca? Abre a boca e fala. Fala! Vou ter que ter cartório para falar? Vou ter que ser um pastor? Vou ter que ser alguém que domina outros irmãos ou é assalariado pelos irmãos? Vou ter que ser isso? Eu tenho língua, eu falo. Ele simplesmente, a Pedro, ele falou e pronto. Como ele poderia ter falado outras coisas também. Se fosse o modelo de vocês, eu teria que afirmar para vocês que necessariamente Pedro antes teria que ir no cartório, fazer um CNPJ na Receita, formar uma instituição religiosa e agora fazer essa prática. Pergunta ao irmão Carlos, Pedro fez isso antecipadamente? Antes dele falar para as pessoas do amor do Salvador, ele foi no cartório? Ele criou uma associação sem fim lucrativo chamada igreja? Abriu um CNPJ? Tornou-se fiéis para poder bancar ele? Não, o modelo não é esse, meu amado. Vocês estão totalmente equivocados. Vamos para o Hangout, corre do Hangout, cara, essas coisas. Claro. Não é o irmão Carlos só não, é ele e todo mundo. Vai falar Só o teólogo Júnior é que ficou perturbando, cara, enchendo o saco. E já mandei para ele 2 vezes os links, não aparece. É uma figura. Esse aí me lembra o Querubim, um abraço ao Querubim também, gente boa. Mas me lembra o Curumim, lembra? No canal Verdade Oculta 1, quando tinha aquele negócio de bate-papo, apareceu um cara chamado Curumim lá. O Curumim, é verdade. A gente chamava de Curuma. Qual é Curuma? É verdade, me lembro do Curumim. Então, esse aforismo. O Curumim sumiu também. Na época que tinha aquela menina que era Ana, né? Lá de fora da Holanda, né? Exatamente. Que fora da igreja não existe Era a Didib, né? salvação. É perigoso. Você precisa chegar para o seu sacerdote e também perguntar:
qual é a real dimensão disso. Olha aí, mano. Pera aí, Ai, mano. meu Pera pai aí. do céu. Pera aí. Eu vou ter que pegar aqui e apertar o dedinho pra voltar. Ó, voltou, viu? Deixa eu ver de novo, que eu não prestei Quando eu atenção penso direito. que já ouvi de tudo e vi. Ô, irmão Carlos, é melhor ouvir isso do que ser surdo, eu não tenho dúvida, irmão É. Carlos. Mas eu preciso afiar os ouvidos aqui, ó, limpar com cotonete. Com Cadê aqui os cotonete, cotonete, pois Tá é. aqui, ó, mas tem um copinho que cheio, ó. Eu pus aí pra você. Eu limpar meus ouvidos aqui, minhas orelhas. Minhas orelhas. Aqui, ó. Tem que limpar as orelhas aqui, ó. É o escutador de baião. Tô de Bahia. Aqui, ó. Já deixa o cotonete aí, já Mas pra... tava limpinho, não tava sujo meu ouvido, não. Ainda bem que eu tomei banho agora há pouco. Vamos lá. Para o seu sacerdote Ó. e também perguntar: Não, pera, deixa eu Vai voltar de mais novo, que não deu, não. Vou dar dois Vai. toques. Aqui, agora vai. da igreja não existe salvação? É perigoso. Ah. Você precisa chegar para o seu sacerdote Não, você não está surdo, amada. Ai, meu pai. Você não está ouvindo mal, amada. Você ouviu isso mesmo. Irmão, você não disse que Jesus é o único que vocês seguem, é o único sumo sacerdote? é perigoso. Ô, amada, tem hora que eu não consigo mais ficar sério, irmão. Ô, meus amados, me perdoe. Porque o irmão Carlos, é o que eu estou falando, ele falou agora há pouco daquele batismo de Pedro, que é o verdadeiro batismo, é verdade, é aquilo ali. Né, amada? É. Ele falou, já eu vi, como disse, do Mitra, que saiu do mitraísmo e entrou na igreja religiosa cristã. E agora ele fala que tem sacerdote na igreja evangélica. Ai, meu, e disse que não tinha uns vídeos aí. Não tem homem, não segue outro homem, ainda mais com esse negócio de sacerdote, pastor. Mas Tem ele algo a admite. Pelo menos uma coisa, ele é autêntico. Ele admite. É, admite, né? Não escolhe, ele admite Sabe legal. por que admite? Porque realmente a prática ela é mais forte que só o saber. É. Então ele sabe que é isso que ele pratica, É. ir após outros É. deuses, ter um homem entre ele, que é a igreja verdadeira do Salvador, É. e o Criador, É. sabe que na prática ele tem, É. então isso não pode passar. Então entre um vídeo e outro ele fala. Teve um vídeo passado agora que tinha um pregador pregando, e eu falei que ele estava respirando, porque ele tinha que pensar no que ele falar para ele não falar o que não devia. Por quê? Foi verdade. Porque não é um discurso aberto e franco. Não é um discurso aberto e franco, no caso daquele homem. Daquele lá. Ele está falando coisas, mas ele não pode ferir interesses. Não. No caso que eu estou falando aqui, é um vídeo passado, que o pregador estava falando sobre ser rico, que é um mau negócio. É. Aí, ele parou de falar para não ter que sujar pro lado do pastor da igreja, que é rico. Sim. E poderia ser muito bem ali dito, se ele não cuidasse, de ter cuidado, dito sobre o pastor, porque é um bom exemplo de algo a não ser seguido, a riqueza do pastor daquela igreja. Sim. Aí ele parou e respirou para depois falar outra coisa, para não falar o que não deve. Com o irmão Carlos, ele não tem essa preocupação. Não. O irmão Carlos, quando eu falo das características positivas dele, como homem, as pessoas às vezes até não compreendem o que eu estou falando, Sim, mas na hora verdade. dessa você percebe. É. Porque ele declara em público, alto e bom som, que ele é defensor do sistema religioso. É. Ele declara em alto e bom som que aquele batismo lá de Pedro não foi esse batismo que eles ensinam, eles pregam. E agora já declarou que, na verdade, o pastor é sacerdote, sim. É uma função que só pertence ao Salvador, porque mudando-se a lei, necessariamente se faz mudança do sacerdócio. O sacerdócio era levítico, passou a ser o sacerdócio eterno do Salvador. É assim que está escrito lá. Ele é o Verdade, sacerdote. exato. Mas como pastor, ele é um que veio antes do Salvador, é ladrão e salteador. Todos que vieram antes de mim são... todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então se coloca no lugar dele. Quando vós ouvirdes dizer, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acrediteis. Quando ouvirdes dizer, o ungido está aqui, o ungido está ali, não acrediteis, porque ungido e Cristo é a mesma palavra. E o pastor seu da sua igreja é o que senão ungido? Ungido. Ele é Cristo. É um Então, falso. É um porque, falso ungido. por quê? Porque ele é esse falso Cristo, ele é esse falso ungido. Porque ele se apoderou de um cargo, de um afazer que não é o dele. Não é o dele. Só há um sacerdote entre o Criador e o homem, a saber, o Salvador homem, porquanto só há esse. E além Só há de- esse é o Salvador. E além de se apoderar de um cargo que não pertence a ele, ainda se apoderou falando mentiras. Mentiras. Ele se apoderou de forma indevida de um cargo que não é dele. Exato. Na igreja não existe salvação? Ó, É perigoso. agora, Você precisa chegar para o seu sacerdote e também perguntar qual é a real dimensão disso.
Viu? Porque ele tem uma responsabilidade Tem perante você. Ah, amado, Ele agora tem- mais uma que ele falou. Ah. O sacerdote que se colocou no lugar do Salvador. Ele disse que porque esse tem uma responsabilidade sobre você. Eu quero dar um alerta. Claro, esses irão pagar por isso. Mas Isso, o não, pagamento deles não beneficia você em nada. é verdade. Não é porque eles vão pagar que você será beneficiado. É tipo o governo multar alguém que prejudicou você, mas a multa vai para o governo. E agora? É a mesma coisa. Então, por exemplo, o pastor te enganou? Enganou. Ele vai pagar por isso? A condenação dele não dormita. É assim que está escrito em Pedro e Judas. Sim. Mas isso não redime você de nada. Se ele te empurrou para o abismo, é de cabeça na pedra que tu vai bater. Não é porque ele errou que vai pagar, amada. Imagina Muito a pessoa, fácil, né? a pessoa que pega uma criança, ela está brincando no playground. Passa esse adulto mau, covarde, e pega essa criança e lança lá de cima, joga lá embaixo do playground. A criança cai e quebra o pescoço. Esse indivíduo vai ser preso, vai pagar na justiça por esse crime? Vai. E a criança do pescoço quebrado vai ter o pescoço no lugar de novo por causa desse motivo dele ter pago a pena dele na prisão? Não, do mesmo jeito. Verdade. É a mesma coisa. O camarada te fez levar você pro buraco, pra perdição eterna, e aqui para você entender, pro inferno, você vai. E ele vai junto. Mas não é porque ele vai junto pagar por isso que você vai deixar de ir. Vai deixar de ir. Então, é isso aqui, ó, que o irmão fala um pouco de verdade, mas não entra na essência da verdade. Ele diz, o seu pastor é responsável por você, o seu sacerdote. Deixa aberto. Na mente doentia do cara que já está com a cama preparada para o otário deitar, Exato. ele vai pensar, é ele que vai pagar por isso. Isso eles ensinam. Se você dá seu dízimo ao pastor, você faz certo. O uso que o pastor faz do seu dízimo é problema dele, ele vai dar conta. E aí, É nossa, assim que já eles ensinam. cansei de ouvir esse comentário. Sim, amado, você ia falar alguma coisa? Ah, sim, era brincadeira quando o pastor, quando o irmão Carlos disse isso, eu ia dizer, quando ele falou, vai lá e pergunta pro seu sacerdote, né? Que É. falou isso aí. Eu ia dizer, cale-se, 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 você me deixa louco. Existe salvação? É perigoso. Você precisa chegar para o seu sacerdote e também perguntar qual é a real dimensão disso. Porque ele tem uma responsabilidade perante você. E ele tem uma responsabilidade perante Deus. E é verdade. Mas o irmão Puxa. Carlos poderia ter aproveitado, se quisesse ter aproveitado a oportunidade para dizer, isso não te redime de culpa nenhuma. Ele Deu vai a se entender- ferrar e você vai se ferrar junto. Deu a entender que o sacerdote vai pagar o pato, mas a pessoa não, né? Ele é o responsável, a pessoa não vai... Amada, vou dar um recadinho para ele. Sim. Ô, irmão Carlos, chama o sacerdote. Chama o Eli caiu para trás, quebrou o pescoço. Esse é um bom sacerdote.